E o Ministério da Saúde divulgou ontem em coletiva um protocolo que libera o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em casos leves da Covid-19 no Sistema Único de Saúde, o SUS. É que a prescrição desses medicamentos ela é facultada aos profissionais médicos no país, já disponibilizada pela orientação e pelas considerações do Conselho Federal de Medicina, e o que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses medicamentos e os devidos esclarecimentos. E nós tivemos o cuidado também, dentro das nossas responsabilidades, de provisionar a dispensação, o uso e os estoques da cloroquina para todos aqueles pacientes no país que usam a medicação para tratamento de doenças como a malária. Então, mais uma responsabilidade nossa cumprida, deixando reservado para que não haja no país o desabastecimento e a garantia do tratamento desses pacientes que já usam a medicação com outra finalidade que não a Covid. A cloroquina ela é utilizada para o tratamento, era utilizada até então para o tratamento de malária, lúpus, que é uma doença autoimune, e também artrite. E agora, houve em alguns outros países, inclusive, e aqui no Brasil, tem sido adotada no combate à Covid-19. E aí há uma série de controvérsias, porque muita gente já utilizou cloroquina e acredita que melhorou por conta desse medicamento. Outras pessoas que tentaram usar o hidroxicloroquina tiveram reações muito fortes e não foi indicado nesse caso. Inclusive, muita gente que estava usando a hidroxicloroquina, que é a que vende na drogaria, precisou ir para a cloroquina, que é feito por manipulação em farmácias manipuladas, para garantir que os efeitos colaterais não fossem tão fortes. Vários fármacos já produzem efeitos colaterais que são muito fortes, aí depende de organismo para organismo. O que muda agora a partir de então? É que existe um protocolo, com essa medida que foi adotada pelo governo federal, que até em casos leves, esse medicamento pode ser utilizado. Muita gente, inclusive, já comprou cloroquina nas drogarias, já tem um estoque em casa, prevendo poder adoecer. O que continua sendo a recomendação? É seguir o que o seu médico disser, que o médico que lhe atender lhe avaliar. Inclusive, a própria recomendação que foi feita agora pelo Ministério da Saúde, que autorizou e fez esse protocolo aí, normatizou o uso da cloroquina na rede pública, é que cabe ao profissional de saúde definir se vai utilizar ou não o medicamento. Além disso, se o médico disser, olha, eu acho que no seu caso você tem que tomar hidroxicloroquina por isso, mas ele vai te explicar os possíveis efeitos colaterais. E aí você, como paciente ou seu familiar, dependendo do caso, vai dizer se aprova ou não, se autoriza ou não, e aí é assinado um termo. Então, continua como estava. Aqui no Amazonas, na verdade, já estava desse jeito, né? Os médicos já estavam indicando esse uso de... Alguns médicos já estavam indicando, outros não. Isso deve continuar da mesma forma, indicando ou não. Agora, é importante você saber duas coisas. Seguir a orientação do seu médico, ele vai avaliar, por exemplo, o seu histórico, o seu histórico clínico aí, de quantas vezes você já adoeceu, do que você tem, se tem problema do coração ou algo do tipo. E tem que ter essa indicação médica. Você não pode simplesmente se automedicar, porque os efeitos podem ser muito fortes, pode ter uma aceleração dos batimentos cardíacos, e aí, em vez de tratar a Covid-19, você pode ter um infarto, pode ter várias consequências se você tomar esse remédio sem uma prescrição médica, sem uma orientação adequada. Ou seja, ouça o que o seu médico disser e informe o seu histórico também, para que seja tudo o mais específico possível e com as garantias de que você vai melhorar e que esse medicamento não pode acabar te prejudicando ainda mais. Esse é um dos medicamentos que são utilizados no tratamento da Covid-19, mas não é o único. Algumas pessoas já se deram muito bem com ele, outras não, assim como todos os outros medicamentos.